Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, em o nome do Cristo ressuscitado, pela palavra que o Senhor tem para nós na manhã de hoje, que é palavra de poder, que é palavra de vida, de grandeza de Deus, que há de nos trazer força, que há de nos trazer ânimo em nosso coração, que há de nos trazer uma resposta, Senhor, uma luz para os nossos caminhos. E declare, meu irmão, você que está aqui, você que nos acompanha através da internet: Senhor meu Deus, eu me recebo em saúde, eu me recebo bem, eu me recebo bem sucedido em tudo que eu for fazer essa semana, nesse mês, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a minha família, a minha vida, reinando em vida, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Recebo você bem sucedido em tudo que você fizer. O tema de hoje tem por título, anote: desperte a sua força. É o nome, é a glória de hoje. Desperte a sua força interior, abençoado. O poder de Deus está dentro de você. Não é a força bruta, não é a força humana, não é a força do braço. É o Deus que habita dentro de você. É essa força que você tem que despertar. O conhecimento dEle, a palavra dEle. E procurar sempre, em toda reunião, em todo ensino, trazer a palavra dEle, colocar a palavra dEle no seu coração. Procurar falar aquilo que Deus te ensina. Procurar falar aquilo que Deus fala. E não aquilo que o incrédulo fala. Aquela pessoa, meu Deus, que está refém da sua carne. Que não tem envolvimento nenhum com as coisas de Deus. E você fala o que aquela pessoa fala. Nós temos que falar aquilo que Deus fala. Nós temos que ser convertidos a Deus. Aquele que nos ensina aqui as coisas do alto. E despertar essa força. A força interior. Despertar a força de Deus para você amar. Despertar essa força interior de Deus para você perdoar. Para você lutar. Despertar essa força que está dentro de você para você perseverar. Creia que Deus vai dar o que você precisa. O que é que você mais está precisando? Pense e não me responda. O que é que nessa manhã, você aqui, você que me ouve aí do outro lado, o que é que você mais está precisando? Creia que Deus vai lhe dar. Fique firme nesse propósito que você está tendo com o seu Senhor, com o seu Deus. Se mantenha firme nesse propósito entre você e Deus. Pastor, o que eu mais estou precisando é de saúde no meu corpo, porque eu não tenho. O que eu mais preciso, pastor, é que a minha família reine em vida, pois não há união. Então se mantenha firme nesse propósito entre você e Deus, de ver esse milagre, em nome do Senhor Jesus. E procurar falar o que Deus fala. Amém? Diante da sua família, diante do seu corpo, diante da enfermidade, diante dos problemas. Falar aquilo que Deus fala. Ensina para você aqui. Use o poder que você tem, abençoado. A autoridade que Deus lhe deu, em nome do Senhor Jesus. E como que a gente usa esse poder, essa autoridade? Na ameaça. É ameaçando Deus. É gritando com Ele, como muita gente faz. O Evangelho diz que não. Não é gritando e nem ameaçando o nosso Deus, mas conforme
a palavra nos ensina. A gente vai usando o poder de Deus e a autoridade que Ele nos deu. Olha o que diz Paulo na sua carta, o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Coloca aqui no telão, acompanhe aqui no telão, capítulo 4, verso 30. Anote no seu caderninho também. Efésios 4, 30. Olha como deve ser o cristão na graça de Deus. Como ele deve usar o poder e a autoridade que Deus lhe deu. Efésios capítulo 4, vamos ler o verso 30 e o 31. E começa assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção. Verso 31, onde está o objeto do que estamos falando. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritarias. É na ameaça, é no grito que você toma posse de alguma coisa diante de Deus? Não. Não é na ameaça que você usa a sua autoridade, que você chama a existência as coisas diante do seu Senhor. Vai vendo. E sim no conhecimento da sua palavra. Longe de vós, ira e gritarias e blasfêmias, e bem assim toda malícia, ou seja, as outras situações de carne, que é do nosso conhecimento. Uma outra evidência importante, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Abra a sua Bíblia e vamos a essa evidência também, mostrando o poder de Deus que você possui, que você tem que despertar essa força, meu irmão. Você tem que usar o poder e a autoridade que Deus lhe deu, mas não ameaçando Ele, não é gritando como faz muitas igrejas lá fora. Tem muito crente que ameaça Deus, ameaça sair da igreja, ameaça não ler mais a Bíblia, ameaça não ser mais fiel nisso e nem aquilo, grita com Deus, muitos pregadores dentro da igreja. Essas coisas têm que estar longe do nosso coração. Nós temos que ser um povo respeitoso para com Deus, em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, vamos ler. Começa assim: porque embora andando na carne, ou seja, embora tendo um corpo de carne, não militamos segundo o quê? A carne, ou seja, não reagimos segundo esse corpo de carne que temos. Embora tendo este corpo, o Evangelho diz, não reaja segundo ele. Porque se você for reagir segundo ele, abençoado, ele tem tanta vontade, tanta coisa. Ele tem vontade de brigar, xingar, bater, discutir, quebrar coisas, acabar com tanta coisa. Ele fala para você se separar de pessoas, ficar de mal de pessoas, ter ódio de pessoas. Embora tendo esse corpo, mas você não reage segundo a voz dele. Amém? É muito importante isso. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Não é com o mal que se vence o mal. Não é com a sua justiça que você traz a justiça de Deus. Vai vendo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus. Para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Quem é que tem que anular as mentiras da sua carne? Deus ou você? Por isso que eu falei no princípio, você tem que trazer as palavras de Deus para o seu coração. E falar aquilo que Deus te ensina. Falar aquilo que Deus fala. Em todas as reuniões você tem aprendido como orar, como declarar, como chamar a existência e o que declarar. Então Deus colocou dentro de nós poder. Aqui diz que há poder, que as nossas armas são poderosas em Deus. Então, nós temos que usar diante de tudo que se levanta aqui dentro da gente.
a voz da carne. Se levanta muito dentro de nós a voz da carne. Então nós temos que usar a arma poderosa que nós temos da parte de Deus, o seu poder. Contra a voz da carne que fala dentro da gente, que tenta desanimar a gente, entristecer o nosso coração com muitas situações e situações da vida. As situações da vida de fora. Então a gente tem que combater, despertar essa força interior, porque o poder de Deus habita em nós. Com esse poder, reagir diante da voz da carne. A carne não quer que você congregue, a carne não quer que você ore, a carne não quer que você tenha comunhão com a graça, e você tem que lutar contra isso, contra esse desânimo abençoado. Há um desânimo da carne, a gente tem que reagir. Talvez alguma coisa aconteceu essa semana para desanimar você. Desperte a sua força diante disso. Anule essa tristeza, esse desânimo, senão você vai ficar em depressão. Essa mensagem é para todos nós. Para você que tem muito tempo de conhecimento da graça ou não. Principalmente para você que está pensando, pastor, eu vou ter uma semana muito ruim, viu? Não é só a semana não, eu vou ter um mês ruim. Essa mensagem é principalmente para você que está pensando assim. De repente você que está pensando assim, está hoje aqui dentro da igreja. Pastor, eu já entrei com esse pensamento, que eu vou ter uma semana ruim, que eu vou ter um mês ruim. Então essa mensagem é principalmente para você que está pensando que o pior vai acontecer. Pastor, o pior vai acontecer porque essa semana chegou a notícia lá em casa para nós. Nós está arrasado, pastor, o pior vai acontecer. Eu anulo isso. Esse pensamento que você está aí dentro de você, abençoado, que o pior vai acontecer, que para você não adianta mais eu acreditar, pastor, em saúde para o meu corpo, porque não vai ter mais saúde para mim, não tem mais. O médico essa semana falou que não tem mais saúde para mim mais não. Lute contra isso, como a palavra está ensinando aqui, com as armas de quem? De Deus, que é o conhecimento da sua palavra, abençoado. Senhor, receba a tua misericórdia em minha vida, restaura a minha saúde, ó Deus. Porque tem um pensamento aqui, militando, sabe, a minha carne falando, para eu não acreditar mais na minha saúde, na minha cura. Abençoado, nós temos carne para pensar nisso. Para você não acreditar mais na sua saúde, para você não acreditar mais na sua cura. Pastor, esse é o meu pensamento. Um mês ruim, uma semana ruim, eu me vejo triste. E Deus usa a minha vida nessa manhã para te dar essa palavra, porque Deus te quer feliz. E anulando essa tristeza do seu coração, em nome de Jesus, desperte a sua força interior, abençoado. A força de Deus está dentro de você. Olha o que diz o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no Salmo 68, verso 35. Salmo 68, 35. Você que está me ouvindo aí, do outro lado, de repente você está desanimado, triste. Você que está triste aí, Deus te quer feliz, abençoado. Bom ânimo, anula essa tristeza. Coloca a palavra de hoje no teu coração. Fale o que Deus está falando para você. Confesse o que Ele está te ensinando nessa manhã. Salmo 68, verso 35. Ó Deus, Tu és tremendo. Nos Teus o quê? Santuários. Onde é que Deus habita agora? Em nós. Nós somos templos e santuários de quem? De Deus. Olha só. Ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. O Deus Israel, Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja quem? Deus. Está aqui, ó. A força que você precisa vem de Deus. Então fale o que Deus está falando para você. Eu recebo que a força que eu não estou tendo, eu recebo Deus colocando em minha vida. Isso pode acontecer. De você estar aqui abençoado e você está triste, está desanimado. Pastor, estou sem força. Até para fazer as coisas em casa, comida, lavar roupa, arrumar a casa.
Até as coisas que eu gosto de fazer sempre. Até de trabalhar, pastor, eu gosto de trabalhar. Mas o desânimo tem me atrapalhado. Então eu recebo a força de Deus animando você. Porque Ele nos dá a força. Em nome de Jesus. Pastor, eu penso que eu não tenho força para suportar isso. Mas quem disse que é com a sua força que você vai enfrentar esse problema? Você vai enfrentar essa situação na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família. Você que me ouve também. Você vai enfrentar tudo isso, mas é com a força de Deus. Essa força que está sendo ensinada aqui. Abençoado, a gente não tem força suficiente para superar certas coisas, não. É com a força de Deus. A gente está de pé nesse mundo graças a Ele. E a gente vai vencer tudo. Eu não estou aqui hoje, nessa manhã, animando vocês com o meu pensamento. Eu estou aqui animando o coração, o seu coração, e o meu, porque antes pastor sou ovelha, com a palavra de Deus. É muito diferente, abençoado. Tem ministérios aí, que o pastor tenta animar o coração das pessoas com a palavra dele, com a interpretação dele, com as coisas dele, com a história, para fazer graça na reunião, outras coisas mais. Eu estou aqui animando você, não é com o meu pensamento, eu estou animando você, amando de Deus com a palavra dele. Ele nos dá força, quando a gente não tem. Há momentos que a gente não tem força, abençoado. A gente se vê fraco, mas não é porque você não tomou café da manhã, não. Não é porque você não jantou no dia anterior, não. É uma coisa que a gente sente mesmo, que a carne milita. Isso se chama desânimo. Mas eu recebo você superando em nome de Jesus. Essa mensagem hoje é uma mensagem de atitude, para que você use o poder e a autoridade que Deus te deu. Até os anjos sabem que nós temos poder e autoridade. Até eles. Vamos a Daniel, capítulo 10, a partir do verso 10. Daniel 10, 10. Vamos ler o capítulo 10, do verso 10 ao 12. As nossas palavras têm poder. Olha só, o quanto você precisa despertar a sua força. É o tema de hoje. Eis que certa mão me tocou, Daniel falando, hein? Sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, aqui é um anjo falando, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Verso 12. Marque ele todinho. Então me disse, o anjo, hein? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, está vendo? Ó, que a gente precisa alimentar nosso espírito com as coisas de Deus, e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha quanto poder, quanta autoridade há na palavra de um cristão da graça de Deus. Desperte a sua força. Há poder nas suas palavras. O anjo chega para Daniel, olha, a sua comunhão, a sua busca, as suas palavras me trouxe aqui. Daniel despertou a força que ele tinha da parte de quem? De Deus. Desperte você também. Porque você também tem. João 14, verso 14. Capítulo 14, verso também 14. É uma reunião de muitos versos que leva você a despertar a sua força, a você ter atitude e usar o poder e a autoridade que Deus já lhe deu. Começa assim, João, livro histórico 14, 14. Se me impedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. A gente não pode ser incrédulo no reino de Deus.
nessa vida de Deus que a gente possui dentro de nós. A gente não pode ser incrédulo de ler isso aqui e de não acreditar mais nessas palavras. Por causa que o mundo lá fora está cheio de adversidade, tribulação, incredulidade, gente ruim, gente má, desonesta, um roubando o outro, um matando o outro, e por aí vai. A gente não pode ser descrente do que a gente está lendo. Deus está falando aqui. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pronto. Aqui não tem nenhuma barreira, nem obstáculo, nenhuma campanha, nenhuma corrente a ser feita. É apresentar o desejo e o pedido que está no seu coração ao teu Senhor. Agora a gente precisa anular da nossa vida a incredulidade, que milita, para a gente não acreditar mais nessas coisas que Jesus falou. Eu recebo você crendo, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, olha, ela é viva ainda. E mais do que viva, Paulo diz, ela é eficaz. Ela tem poder de separar o sofrimento do nosso coração. Ela tem poder de separar a tristeza da nossa vida. Ela tem poder de separar a doença da nossa vida. Abra em Hebreus capítulo 4, verso 12. Só palavra de fé, palavra de vida para você nessa manhã, em nome de Jesus. Pastor, eu estava borocochô, desanimado. Eu nem tomei café quando saí de manhã. Vou nada. Eu anulo esse desânimo na sua vida. Quando você sair da reunião aqui hoje, você sai com a fome, uma vontade de comer, de se alimentar, de viver. Mas cuidado, não coma demais não, para não passar mal, tá? Põe aquilo. Mastigue direito, coloca uma quantidade em pequenas porções. Não exagera não, não exagera não. Para não passar mal depois, né? Não faz que nem o pastor Heraldo, não. Não põe demais não, senão tu passa mal. Senão os olhos saem até para fora. Eita, cuidado. Hebreus 4, verso 12. Olha só. A gente tem que falar o que Deus fala e colocar isso no nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela cumpre o que ela diz, ela vai chegar até onde a gente precisa que ela chegue. Então você vai ter resposta. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há poder nessa palavra para separar muita coisa. Inclusive o que não presta. Para que você reine em vida. Vamos a Tiago, capítulo 4, verso 2. E vejamos as palavras de Deus aqui em Tiago 4, 2. Acompanha aí, meu irmão. É uma mensagem, muitos versos. Desperte a sua força. É uma mensagem para você usar o poder e a autoridade que Deus te deu. Eu estou te passando o conhecimento disso. Tiago, capítulo 4, verso 2. Olha só o que Deus diz aqui. É uma realidade na vida de muitas pessoas o que a gente vai ler aqui. Começa assim, Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Isso aqui é uma realidade na vida de muitas pessoas. Ela quer ser feliz, ela quer vencer, ela quer conquistar, ela quer sair da dificuldade financeira, da miséria, mas ela não quer se envolver com o abençoador. Ela não quer ter contato, ela não quer ter compromisso. Ela não tem nem tempo para falar com ele. Porque a vida é tão agitada, é tão corrida, é tanto compromisso, é tanto isso, é tanto aquilo, que ela não tem tempo nem para orar. É por isso que não conquista, é por isso que o coração não está bem, é por isso que a vida não está boa. Está faltando comunhão, está faltando pedir. Porque quando a Bíblia diz, sabe por que você não tem? Porque você não pede. É porque está faltando comunhão. Está faltando você se envolver com quem? Com Deus. Nesse momento da sua vida, o que é que você precisa?
Nesse momento da sua vida, você aqui, você que me ouve, o que é que você quer receber de Deus? Vamos falar isso para Ele agora? O que você está precisando e o que você quer receber dEle? Feche um pouquinho a sua Bíblia. A gente vai prosseguir, a gente vai dar continuidade, a gente vai ler mais alguns versos. Mas vamos fazer uma pausa para a gente colocar em prática isso aqui? Feche os seus olhos e vamos realizar uma oração. Para a gente falar e colocar em prática o que Deus nos ensinou aqui agora. Seja o que for que você esteja precisando, você vai falar agora para o seu Deus. O seu Deus não é um Deus mudo e nem tampouco surdo, abençoado. O Deus que você está servindo, o Deus que está te dando essa palavra de hoje, desperte a sua força. Não é um Deus mudo e nem tampouco surdo. E eu já te agradeço de antemão, Senhor, pelas palavras que a gente está ouvindo hoje, porque precisamos. E como é bom saber que existe um Deus em nós. Como é bom saber que o Teu poder habita em minha vida, Senhor. Que eu sou santuário e morada do Teu poder. Se alguma coisa lhe trouxe desânimo, se alguma coisa lhe trouxe tristeza, se alguma coisa lhe trouxe preocupação, se alguma coisa te fez chorar e muito, converse com Deus agora. Peça a ajuda dEle agora, em o nome do Cristo ressuscitado. Senhor, me ajude. Console o meu coração. É isso que você está precisando? Fale com o seu Deus. Se você está precisando de consolo, peça. Se você está precisando de cura, diga: Senhor, restaura a minha saúde. Restaura a saúde do meu filho, do meu neto, do meu marido, da minha esposa, dos meus familiares. Restaura nesse momento, Senhor, a paz do meu coração, porque eu estou sem. Dá saúde a essa pessoa, meu Deus, que está entristecida, porque recebeu a notícia do médico que está com câncer. De repente, meu Deus, há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com este diagnóstico dado pelo médico, que está com câncer. Então receba, Senhor, a saúde sendo restaurada. Declare também, meu irmão: Senhor, por Tua infinita misericórdia, restaura a Tua saúde em meu corpo, Senhor. Me dá saúde perfeita, em o nome do Senhor Jesus. De repente você está precisando de um emprego. Declare: receba, Senhor, que eu vou conseguir. Embora tenha poucas vagas lá naquela empresa, mas eu recebo que o Senhor vai me dar a oportunidade, que o Senhor vai abrir essa porta para mim, para o meu filho. Que nesta semana, amanhã, vai estar indo lá, Senhor, participar da entrevista. Há poucas vagas, meu Senhor, mas eu recebo a Tua misericórdia, a Tua compaixão diante da vida do meu familiar. Ajuda, Senhor. Ajuda a minha família, ajuda o meu filho, Senhor, ajuda a minha casa. Eu não tenho a quem recorrer, Senhor, só tenho a Ti. É como a Tua palavra nos ensinou: se há sofrimento, é porque a gente não tem pedido, é porque a gente não tem tido envolvimento com o abençoador. Eu quero, Senhor, não por interesse, mas por entendimento, por ser um adulto espiritual, por amar a Tua palavra, por ter um compromisso contigo, Senhor. Eu quero desfrutar, eu quero, Senhor, tomar posse das Tuas promessas em minha vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou servindo a um Deus que me ouve quando eu falo com Ele, e um Deus que também fala comigo, me consola e me conforta
nome do Senhor Jesus, que assim seja. Receba o conforto de Deus em você, a saúde. Amém. E que assim seja. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Graças a Deus. Já te recebo vitorioso nessa situação. Você sendo bem sucedido no que você vai fazer nessa semana, nesse mês, em nome de Jesus. E vamos continuar lendo a palavra do nosso Deus, agora em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Que coisa boa, pastor, uma palavra assim hoje. Desperte a sua força, para a gente não ficar borocochô, desanimado, pensando no pior. Não, abençoado, não alimente esse pensamento. Vamos pensar na palavra de Deus, naquilo que Ele está falando para a gente. E agora, Ele quer dizer isso aqui para você, em Provérbios 23 é o capítulo, o verso é o 7. Ó. Eu vou ler aqui no telão com vocês. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Pausa. Esse é o ponto mais importante desse verso. Assim como você imagina, vai ser a sua vida. Diga, eu recebo. Como você pensa de você? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Como você pensa de você mesmo? Você pensa de você como um fracassado? Eu não mereço ser feliz? Um exemplo a se pensar. Você pensa de você como um derrotado? Eu não consigo sair dessa situação, desse fundo de poço que eu me meti? Ou você pensa como um filho de Deus? Diga, eu penso como um filho de Deus. É o que eu recebo, é o que eu declaro, abençoado. Em nome de Jesus. Você pensando como um filho de Deus, amado e abençoado que você é. E mais que vencedor. E que nada vai te separar do amor de Deus. Nem fome, dificuldade alguma. Em nome de Jesus. Vamos também a João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4. 4:4. Tem pessoas que pensam assim: a minha vida não tem jeito. Eu não vou sair desse fundo de poço que eu me meti, não, pastor. Não vou conseguir. Vai sim. Porque a força de Deus está dentro de você. Você vai conseguir ser feliz e você vai suplantar essa situação, porque há poder de Deus em você, meu irmão. Em nome de Jesus. E vamos a mais uma evidência. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4. João 4:4. E começa assim, ó. Filhinhos, vós sois de quem? De Deus. Tem igreja que fala, o fulano é do diabo, o marido é do diabo, o filho é do capeta. É por isso que quando você chegar em casa, a mim, pessoal, você vai pegar esse sal, esse galho de arruda, preste atenção, pessoal. Você vai colocar debaixo do travesseiro do seu marido endemoniado, encapetado, para que todo mal venha sair da sua casa. A mim, pessoal. A religião é assim. Mas segundo aquilo que Deus fala, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A religião é uma mentira. Essas igrejas de campanhas e correntes só mentem e perturbam a cabeça das pessoas, dando coisinhas, né? E prometendo libertar o povo com essas coisas. Quem já nos libertou e nos abençoou foi Jesus com o seu sacrifício na cruz. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está onde? No mundo, que são os problemas, a adversidade, aquela notícia que você ouviu essa semana. Maior é o seu Deus, em nome de Jesus. E não para por aqui não. Vamos agora a Atos, capítulo 3, verso 4. Atos 3:4. Só palavra de bênção para a sua vida. Que coisa boa. Não tem como uma pessoa sair desanimada numa reunião dessa, hein? Não tem como. Se tivesse um defunto agora aqui, para ser enterrado, ele, não, eu quero é viver, eu quero me levantar, tira essa tampa daqui. Ele ia ressuscitar aqui agora. Não, eu quero é viver, não quero, não, ninguém vai me enterrar não, eu quero voltar à vida.
É abençoado. Receba aí você, em bom ânimo. Atos, capítulo 3, a partir do verso 4. E vamos ler até o verso 8. Aqui fala acerca da cura de um coxo. E o apóstolo Pedro, com muita sabedoria, mostrou: olha, nós, povo de Deus, temos que usar o poder e a autoridade que Ele nos deu. Você, cristão, tem poder e autoridade. Em nome de Jesus, olha só. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele falando isso para o homem coxo. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Para nós que somos conhecedores da graça, nós sabemos que o nosso Cristo agora é o ressuscitado. Amém? Então, em nome do Cristo ressuscitado, anda. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles aonde? No templo físico, saltando e louvando a quem? A Deus. Glória a Deus, eu estou bom de novo, eu estou curado. Isso nos ensina que nós temos que usar o poder e a autoridade que nós temos. Você mesmo pode se curar, você mesmo pode anular e afastar essa angústia, essa tristeza, essa solidão da sua vida. Você mesmo. Basta você querer despertar essa força que você tem. Amém. Amém. A gente não pode viver sobre a terra como se a gente não tivesse autoridade. Nós temos que aprender a usar isso aqui. Qual é o teu problema? Diante dele está o quê? A palavra. Use. Use o conhecimento que Deus está te dando hoje. Tem pessoas que falam assim: é que o pastor não sabe o que eu passo. Realmente, eu não sei. Mas eu estou falando da intimidade que você deve ter com aquele que sabe. Eu não sei. Eu não sei o que vocês passaram essa semana. Não sei mesmo. Mas eu estou falando daquele que sabe. E que vai te dar resposta. Pastor, pensando nisso tudo que o senhor está dizendo, eu fico pensando às vezes no cantinho, sabe, do coração. Por causa dessa carne que nós temos, nós somos tão falhos, pastor. Nós estamos sujeitos a erros todos os dias, pastor. Eu fico pensando no cantinho do coração, não tem como a gente receber algo de Deus, pastor. Como que Deus vai realizar milagre na vida de pessoas como nós que temos falhas, tantos erros? Abrindo Tiago, capítulo 5, verso 17, você vai ter a resposta. Vamos lá. Tiago 5, 17. Olha o que diz aqui, Tiago 5, 17. Vamos ler também o verso 18. Elias era homem semelhante o quê? A nós. Sujeito aos mesmos o quê? Sentimentos. Sujeito a falhas? Diga sim. Sujeito a erros? Diga sim. Elias era igualzinho a nós, semelhante às mesmas coisas. Passava pensamento feio na cabeça dele? Diga sim. Mas na cabeça da gente não passa não, diga amém. Não, passa sim. Diga, passa sim. E muitos. Mesmo assim, pastor, esse é o pensamento que eu tenho no canto do coração. Como que pode um Deus me ajudar se eu tenho tantos erros? Calma aí. Vamos continuar lendo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Só que tem um detalhe. Ele se envolveu com quem? Com Deus. Espera aí, eu tenho falhas, sim. Mas eu quero o abençoador. Eu quero comunhão com Ele. É diferente, né? Muda bastante. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui. Mostrando que um homem semelhante a nós, que orou e teve resposta.
ele se rendeu a Deus, ele cria na palavra de Deus. E a palavra de Deus foi se concretizando, acontecendo. O problema de muita gente lá fora é que ela tem um histórico de coisas feias, uma vida na contramão, mas ela quer continuar na contramão. Ela não quer ter nenhum compromisso, nenhuma aliança, nenhum relacionamento com Deus. Todos nós que estamos aqui hoje temos falhas nessa carne, mas nós temos o desejo de ser adorador na vontade de Deus. Você é perfeito no Espírito, mas quando a gente se alimenta do Senhor, a gente é aperfeiçoado na sua vontade. Se o nosso coração é um coração magoado, a gente vai se aperfeiçoando no perdão. Se a gente era uma pessoa desesperada, agitada, ansiosa, a gente vai se aperfeiçoando na paciência e vai aprendendo a esperar. Amém? Amém. Porque você está congregando. Agora, o tempo que você não congregava, como que era você? Bem nervosinho, hein? Bem diferente do que você é hoje. Veja como muda. E muda para melhor. Para terminarmos, Isaías 51. Pastor, boa ideia, hein? 51, 16. Rimou, né? 51. Isaías 51, verso 16. E aqui a gente termina. Desperte a sua força interior, abençoado. Há poder de Deus em você. E assim diz o profeta Isaías, usado por Deus, no capítulo 51, verso 16. Ponho as minhas palavras na tua boca. Diga, está acontecendo. É Deus agindo através de você, amém? Ele coloca as palavras. De repente você tem algo para resolver, você fica, ai meu Deus, como que vai ser? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Deus vai agir através de você. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova o quê? Nova terra. E diga a Sião, tu és o meu povo. Até aqui. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, Deus ele vai agir através de você e vai realizar na tua vida uma grande transformação. A nova vida que Deus tem para você. Há uma nova vida. E eu recebo você tomando posse. Deus fazendo nova todas as coisas. Se você não tem saúde, eu recebo você tendo. Se você está sem paz, eu recebo você tendo paz. Se você não está tendo tranquilidade dentro da sua casa, eu recebo você tendo. Se está faltando prosperidade, eu recebo você tendo prosperidade em nome de Jesus. Receba os anjos ministrando a seu favor, conforme Deus está prometendo aqui. E aqui terminamos. Não pense o pior. Pense o melhor. Pastor, eu estava pensando que ia ter uma semana muito ruim, um mês mesmo. Você vai ter o melhor mês, a melhor semana da sua vida. Porque Deus, ele vai fazer nova todas as coisas. Através da sua palavra. É nova vida que Deus tem para você. E eu recebo você crendo na palavra de hoje. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Uma manhã abençoada para todos vocês. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Ministério Pastor Sandro Diniz.